Olá pessoal, saudações rubro-negras, começando mais um podcast Confraria Flamengo. Falar hoje de Flamengo 1, São Paulo também 1. É um péssimo resultado para o Flamengo, um péssimo jogo do Flamengo. Acho que o Flamengo hoje foi mal taticamente e tecnicamente também. No primeiro tempo, o Samuel Lino fazendo essa função do meia de ligação, eu acho que ele ficou muito longe dos dois volantes. O Pulgar e o Jorginho pegavam a bola e o Samuel Lino já estava espetado na frente. Então tinha um buraco muito grande entre os dois volantes, Pulgar e Jorginho, e o nosso ataque. Isso dificultou a nossa progressão de jogo, tá? Então o Flamengo algumas vezes tentava essa bola longa porque faltava alguém para flutuar ali próximo aos volantes. E não critico o Samuel Lino, ele está quebrando um galho jogando nessa função de meio armador. Quando a bola chega nele, ele até consegue se sair razoavelmente bem, Então eu acho que isso aí é um problema que a gente já falou, vai continuar falando e não tem perspectiva de melhora no momento, que o Arrascaeta nunca teve um reserva à altura desde 2019. Enfim, só para pontuar uma coisa que eu acho que infelizmente não vai mudar. Então o Flamengo tinha muita dificuldade no primeiro tempo de atacar o São Paulo com qualidade, fazer essa bola chegar no nosso ataque com qualidade. A bola chegava sempre muito quebrada, difícil, era aquela bola sempre dividida, segunda bola ali. Então acho que isso aconteceu devido, como eu disse, o Samuel Lino muito espetado, muito lá perto do Pedro, quando o Flamengo saía jogando. Na minha opinião, quando a gente não tiver o Arrascaeta de início, pode entrar com Pulgar e o Everton Araújo de volante e adianta um Jorginho, faz um tripé no meio, faz um tripé com 3 volantes, sabe? Coloca Pulgar e Everton Araújo mais atrás e o Jorginho, quando o Flamengo tiver a bola para sair com liberdade para jogar atrás da primeira linha de marcação do adversário. Hoje, por exemplo, o São Paulo jogou grande parte do jogo marcando em cima da gente. Então tinha um espaço atrás dessa primeira linha de marcação. Se o Jorginho, justamente que faltou alguém preencher essa bola, esse espaço, se o Jorginho tá ali adiantado, ao invés de ser ele a sair jogando, mas ele receber essa bola atrás dessa primeira linha de marcação do São Paulo, o jogo nosso ia fluir muito mais, devido à qualidade de passe do Jorginho. Então acho que o Flamengo pecou nisso, de não ter alguém ali para fazer essa transição de quando a gente saía jogando. Outro erro do Flamengo, principalmente no primeiro tempo, muito erro de passe. O Flamengo recuperava a bola do São Paulo e logo perdia a bola. Aí fica um jogo mascado, fica um jogo cansativo, que a gente fica pouco com a bola. Então várias vezes no primeiro tempo o Flamengo recuperava a bola na nossa próxima entrada da nossa área e para sair jogando errava o passe e o São Paulo recuperava. Outro ponto que me deixa assim frustrado, a única coisa que o São Paulo tinha para oferecer era vontade, marcação, determinação, correr o jogo todo. E nisso eles foram melhor do que a gente, sabe? Não estou falando que o Flamengo entrou com preguiça, nada disso. Mas alguns jogadores, e aqui eu já aproveito para falar do Lohan, alguns jogadores, cara, precisam se dedicar mais, assim. O Lohan é impressionante como que não consegue correr, parece que ele tem vergonha de correr, sabe? Acho que lá de onde ele veio, lá, começou lá no bairro dele, até chegar no Flamengo, ele deve ser ídolo lá. Então, assim, desde pequeno ele fala, não, eu sou muito bom, eu não vou correr. Que a única explicação que tem na minha cabeça é essa. Que ele fica, eu não vou correr sem bola, que eu sou muito craque, assim, muito mascarado. Entendeu? O calção lá na metade da bunda, nada a ver. Nada a ver. O Lohan tem todas as oportunidades. Surgiu como uma promessa, fez um jogo bom lá quando ele surge, contra o Corinthians no Maracanã, ele e o Gerson jogaram pra caramba. E pronto, nunca mais fez nada. Foi pra Itália, passou vergonha lá, nem entrou em campo direito, volta pro Flamengo no meio do ano. O treinador, isso acontece com todo treinador do Flamengo que pega o Lohan, dá uma chance pro cara, sabe? Começa de titular hoje, jogo no Maracanã contra o São Paulo, clássico.
Tipo assim, porra, eu vou correr, velho, eu vou comer a grama. E o cara anda em campo, sabe? É assim, irritante. O Cebolinha, que já tá em fim de carreira, já não vai jogar mais no Flamengo, entrou hoje, devido aos vários desfalques do Flamengo, correu, marcou mais do que ele e recuperou a bola. O Samuel Lino, o Bruno Henrique, 35 anos, corre muito mais sem a bola, marca mais do que o craque Lohan. O melhor jogador do mundo é o Dembélé, da França. O Dembélé, sem bola, marca pra caramba. O Lohan não faz nada disso. Sabe, ele vai trotando. Eu não tenho, se você olhar as estatísticas, o Lohan não recupera uma bola assim. Recupera, tira a linha de passe e tecnicamente com a bola também é uma preguiça demais. Então esquece, né? Espero que o Leonardo Jardim tenha visto hoje que não dá para contar com o Lohan. O Lohan é para jogar a segunda divisão no Figueirense. Não esquece o Lohan, tá? Então, individualmente eu já estou falando. Falei do Lohan e falei de um jogador que depois de hoje, não sei por que o Varela não entrou em campo. Não sei se o Varela... Porque o Uruguai fez 3 jogos na Copa do Mundo. O Varela jogou bem os 3 jogos, mas não machucou, né? Acho que ele teve uma folga merecida lá, todo mundo teve folga, quem estava na Copa teve folga. Mas o Varela já voltou, já treinou, está em ritmo de jogo, ele tem que jogar. Porque o Emerson Royal é a mesma coisa que você pegar um cavalo e dar uma bola pro cavalo. Ele não consegue, véio, é uma briga. Ele é horrível. O Emerson Royal é ruim em tudo. Não entrega nada, sabe? Ele erra perto da nossa área, ele não consegue recuar direito pro goleiro. Tem um lance no segundo tempo que o Arrascaeta já estava em campo, o Arrascaeta dá uma diagonal para ele entra nas costas da zaga. É só ele parar a bola de cabeça pro Pedro. É só ele parar a bola de cabeça, só deixar a bola bater na cabeça dele que o Pedro entrava sozinho. Ele conseguiu cabecear a bola no pé dele. É a primeira vez na história do futebol mundial que um jogador consegue cabecear a bola no próprio pé. Ele cabeceou para baixo, a bola pegou no pé dele, assim, o lance totalmente grotesco. Então acho que o Léo Jardim hoje falha muito em insistir com o Samuel Lino como meia de criação, sabe? O Samuel Lino não tem o costume, não tem a manha. Tanto é que quando o Arrascaeta entra, muda o time do Flamengo, porque o Arrascaeta sabe preencher aquele espaço. Sempre jogou ali. O Samuel Lino sempre foi ponta. Então o Flamengo, como eu já disse no primeiro tempo, antes do Arrascaeta entrar, é um buraco, não tinha essa transição, defesa e ataque com qualidade. Erra. O Leonardo Jardim erra ao achar que o Lohan é jogador de futebol. E, para mim, já está virando burrice a insistência no Emerson Royal. O Daniel Salles é melhor do que o Emerson Royal. O Daniel Salles é o lateral da base, que já até estourou a idade da base. O Daniel Salles é melhor do que o Emerson Royal, eu afirmo isso. No segundo tempo, quando entra o Arrascaeta, o time melhora, faz o gol de escanteio, né? Flamengo numa noite tecnicamente com muita dificuldade de conseguir bons ataques, faz um gol de escanteio, bola parada, é para isso. Tinha tempo que o Flamengo não conseguia fazer um gol de escanteio ou de bola parada, faz o gol. Léo Pereira, né? Jogadinha muito bem executada, desvio na primeira trave, Léo Pereira encosta e faz 1-0 Flamengo. Aí vem aquele problema do Flamengo crônico. Não é a primeira vez que o Flamengo toma gol desse tipo de cruzamento. Esse cruzamento ali do bico da área, não é nem da linha de fundo, o Flamengo se sai bem, mas esse cruzamento ali da intermediária pelo canto, que pega o zagueiro nosso totalmente despreparado. Tem que ser treinado isso. Não vou lembrar o outro jogo que teve, mas foi antes da Copa, né? Então tem muito tempo. O Flamengo toma um gol igualzinho. Cruzamento da intermediária, de curva, o zagueiro nosso, no caso hoje, Vitão, deixa a bola passar e pega o atacante no meio dos dois zagueiros nossos. Então ali para mim falha o Vitão, que está mal posicionado, e a bola passa na frente dele, estica a perna.
estica a perna, dá um peixinho. E tá mal posicionado o Léo Pereira. Ele tinha que estar trombando com o Caleri ali. Não podia, o Caleri estava com espaço entre os dois zagueiros. O zagueiro que está na frente tem que cortar essa bola, é obrigação dele. E o zagueiro que está atrás, no caso do Léo Pereira, tem que vir trombando com o centroavante. O Caleri cabeceou sozinho. O Flamengo é mestre de tomar gol de jogador que está em seca. O último gol do Caleri foi 4 de abril. O último gol desse animal. Aí contra o Flamengo faz o gol. Aí no fim lá tem aquele gol que está impedido por um bico de chuteira, mas está impedido de fazer o quê? Então foi uma noite, um jogo horrível do Flamengo. Decepcionante. É claro que os desfalques fazem falta, mas dava para ganhar do São Paulo. Paquetá faz falta, óbvio. Léo Ortiz faz falta. Tô até agora sem entender por que o Varela não começou jogando. Então faz falta esses jogadores, certo? Sobre a saída do Pedro. Cara, se eu tô precisando... O jogo tá 1-1. Eu tô jogando dentro de casa. Naturalmente o adversário... O São Paulo jogou igual time pequeno hoje, né? Constrangedor. O Dorival Júnior pedindo para acabar o jogo, faltando 3 minutos ainda. O jogador do São Paulo caiu lá para fazer cera, para ser substituído. Então o que ia acontecer? Vai chegando no final do jogo o que aconteceu mesmo. O São Paulo ia recuar todo, tirar os espaços. O Flamengo ia, né, tentar atacar, não ia ter muito espaço, ia tentar algum cruzamento. O Alacian ou Pedro. O Alacian até participa do gol impedido do Samuel Lino. Mas quem vai te entregar? Então, eu não tiraria o Pedro. Você não tira o Pedro precisando fazer gol. Ah, mas o Pedro tá cansado. O Pedro saiu ao 41. Joga mais 10 minutinhos, o cara aguenta. O Pedro também, do jeito que o jogo ficaria no final, o Pedro ia ter que correr. Porque era o São Paulo todo atrás e o Flamengo ia atacar. Então o Pedro não ia cansar mais do que já estava. Todas as bolas depois dos 40 minutos que o São Paulo teve tiro de meta, foi bicuda para frente. Para dizer que o Pedro estava cansado para fazer a marcação. Né? Quando o São Paulo sai tocando ali, o Pedro tem que marcar o zagueiro. Nem isso estava acontecendo. Então não entendi a substituição do Pedro. Você deixa o artilheiro do campeonato até acabar o jogo, véio. Se o Flamengo tivesse ganhando, tudo bem. Agora o Flamengo precisando fazer gol. O São Paulo ia recuar todo. Quem tem mais presença de área, Pedro ou Alacian? Pedro. Então eu acho assim, foi uma noite ruim dos jogadores, tecnicamente abaixo, a maioria. O treinador também acho que foi mal hoje, a começar pela escalação, sabe? Para mim é muito nítido que o elenco que a gente tinha hoje, os jogadores à disposição, era para começar com o Jorginho mais à frente, sabe? Joga com 3 volantes, Pulgar e o Everton Araújo, e o Jorginho na frente deles. Deixava Samuel Lino, Pedro e Bruno Henrique, tava ótimo. Tava ótimo o time, eram os menos piores para começar. E o Varela. Não suporto mais o Emerson Royal, é insuportável. Então acho que o Leonardo Jardim hoje não foi bem também. Sabe? E não se tira o Pedro. Não se tira o Pedro. O Flamengo precisando fazer gol, você pode tirar todo mundo, menos o Pedro. E é impressionante a qualidade do Arrascaeta. O Arrascaeta entra aos 8 minutos do segundo tempo, o jogo muda. O Flamengo consegue atacar com muito mais fluidez, com muito mais facilidade. O jogo flui mais natural, diferentemente de quando o Arrascaeta não estava em campo, né? Achei uma boa partida do Samuel Lino, sabe? Samuel Lino correu, diferentemente do Lohan, o Samuel Lino corre, tecnicamente está melhorando, né? Fez o gol que, milimetricamente impedido, o azar do Flamengo. Mas acho que o Samuel Lino foi bem, né? O Pedro tem que chegar mais bola para ele. Sem o Arrascaeta, fica mais difícil para o Pedro.
Você vê que quando o Arrascaeta entra, ele e o Pedro se entendem muito bem. O Flamengo cria umas 2 boas oportunidades. Então, assim, é torcer, tá praticamente certo de que o Almada vai vir. Então, o Almada vindo, a qualidade técnica sobe. E nós não vamos mais ter esse problema. Se por acaso o Arrascaeta não puder jogar, o Almada pode fazer muito bem essa função do meio de ligação, tá? Então o Flamengo deixa 2 pontos importantíssimos em casa. O São Paulo veio só para não tomar gol mesmo, mas problema do adversário. O Flamengo tinha que ter ganhado esse jogo. Deixa 2 pontos no Maracanã, né? Agora vamos ver qual vai ser o jogo do Atlético Mineiro e do Palmeiras. Palmeiras e Atlético Mineiro aí. Se o Palmeiras ganhar, abre mais 2 pontinhos nossos. A gente ganhando do Mirassol fica 6. Mas vamos ver, tá certo? Valeu, pessoal. Saudações rubro-negras. Abraço e até a próxima.